Bom domingo, igreja! Hoje é dia 12 de julho de 2020, um abençoado domingo para você. Espero que Deus esteja abençoando toda a sua família, ok? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, gostaria muito que você pudesse se inscrever no canal de nossa igreja para nos abençoar e certamente, de alguma maneira, pelas mensagens que vamos encaminhar para vocês todas as manhãs, nós também podemos contribuir em abençoar você para fazer meditações na palavra de Deus. Hoje, por exemplo, nós queremos meditar em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Eu quero falar com você a respeito de que sem Deus, nada feito. Ok? Então, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de Bem, irmãos, estamos de volta. Queria ler para vocês o do 33, versículo 15, que diz assim: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra ao nosso coração. Nós vamos falar sobre o tema Sem Deus, nada feito. O momento é o momento em que Moisés recorda-se e procura Deus para saber dele quais são os seus planos. E Moisés lembra exatamente do que aconteceu, ou seja, Deus chegou a declarar que não ia mais acompanhar o povo até a terra prometida. Deus entendeu que aquele povo era tão difícil que ele, então, para não destruir o povo numa hora dessa, ele preferiria não acompanhar a nação de Israel até a terra prometida. Na visão de Moisés, e também seria na visão do povo, deixar de ter a nuvem de fumaça durante o dia, e quando levantam o acampamento na direção da terra prometida, a nuvem de fogo que iluminava todo o acampamento à noite, certamente deixaria de existir. E o povo certamente iria vacilar na segurança de poder estar caminhando sob os cuidados de Deus. Moisés, então, diz para Deus exatamente essas coisas. Se não fores conosco, não nos envie. E isso é absolutamente coerente para cada um de nós ainda hoje. Há um ditado popular que diz que nós podemos até viver sem Jesus Cristo, mas será terrível morrer sem Ele. Certamente o inferno abraçará tal pessoa que morrer sem Jesus. Quando nós olhamos para essa situação do acampamento, nós podemos nos enxergar nela. Eu perguntaria a você, como seria a sua vida se você soubesse ou imaginasse que Deus não estaria mais te fazendo companhia? Misericórdia, você deve ter dito aí, não é verdade? E eu dou misericórdia junto com você também. Porque, apesar de nós ficarmos assustados com a questão, muitas vezes nós nos acostumamos e praticamos o mesmo tipo de conduta que aquele povo de Israel. Nós fazemos as mesmas coisas. Às vezes acreditamos e dizemos que acreditamos em Deus, mas nossas condutas têm revelado que, na realidade, nós não estamos crendo nele. Há muitas pessoas que acreditam na oração, mas, infelizmente, não são pessoas que oram. Elas acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, mas não além. Não além. E a impressão que nos dá é que nós estamos dispensando Deus
da sua presença em nossa vida e nas nossas coisas. Algumas lições que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. A primeira coisa é o fato de que o nosso comportamento tem revelado exatamente aquilo que Deus não deseja de nós. Não quer que a gente viva sob a ideia de que nós não temos um Deus que cuida de nós, que nós podemos fazer uma imagem de escultura para cuidar da gente. É essa a perspectiva de Deus. Quando nós pensamos que nós precisamos mesmo de Deus, nós precisamos reconhecer e fazer alguns ajustes e meditar em algumas coisas que eu gostaria de considerar para você. A primeira delas é que só em Deus nós vamos encontrar direção. É a nuvem que lá conduzia o povo pelo deserto até a terra prometida. Era essa nuvem de fogo à noite que iluminava todo o equipamento, todo o acampamento. Então, quando nós pensamos em não ter Deus de nós, nós podemos estar eliminando a nossa direção, sem saber exatamente para onde é que a gente vai. Certa ocasião, o Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 68, ele discute com as pessoas, ele começa a falar que as pessoas vão ter que comer da carne dele, beber do sangue dele. Há uma revolta em alguns discípulos e os discípulos vão embora. E o Senhor Jesus pergunta para os seus 12, vocês também querem ir? E Pedro pergunta para Jesus, Senhor, só tu tens o caminho da vida eterna. Para onde nós iríamos? Essa é uma das questões pelas quais nós não podemos ficar ignorando a ação de Deus na nossa vida. É a razão pela qual nós não podemos aceitar a viver sem Deus. Nós precisamos de direção, precisamos de orientação. Outra coisa que esse Deus fantasticamente nos dá é a proteção dele. Foi a proteção do povo de Israel para a alimentação contra os inimigos, e continuará sendo na peregrinação de 40 anos no deserto. Nós temos uma peregrinação no deserto que nós estamos vivendo, tempos difíceis, não somente no caso de quarentena, dessas pandemias, nas coisas que nós já vivemos, que nós já presenciamos. Nós não podemos imaginar que nós, sem Deus, estaríamos bem na vida que nós estamos. Quantas pessoas podem hoje ser gratas a Deus pelo tanto do que Deus já fez de proteção na vida de cada uma delas. O Salmo 91:7 diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou tu não serás abalado, em algumas versões. Nós temos a plena convicção de que Deus está do nosso lado, que Ele está conosco. O Senhor Jesus nos garantiu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, com Covid e sem Covid. Nós temos a sua proteção, temos o nosso cuidado da parte dele. Como assim a gente pode ficar sem ele? Não dá para dispensar a presença de Deus e o culto que nós poderemos e queremos fazer estando do seu lado. Outra coisa que a gente pode perceber é que só em Deus nós temos salvação. Só em Deus nós temos quem cuide de nós. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Uau! Não há como nós sermos salvos se não formos salvos por Jesus. Plano de salvação de Deus para nossas vidas. Não dá para ignorar que nós precisamos dessa salvação. Não dá. Precisamos tomar todo o cuidado. Não podemos viver uma vida sem Deus, porque Ele quer e cuidar de nós.
Ele quer nos dar salvação e não há outra chance para nós. E por último eu quero falar de Romanos 10, 9, porque nós precisamos aceitar Deus como no nosso coração, aceitar Jesus como nosso Salvador. Diz assim Romanos 10, verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há alternativa de salvação a não ser em Jesus Cristo, de nós confessarmos com a nossa boca. O que Moisés estava fazendo diante de Deus naquele momento era confessar a sua incapacidade de ir a qualquer lugar que fosse sem Deus na sua direção. Nós precisamos assumir este mesmo papel de Moisés e dizermos para ele, aí hoje na sua casa, Senhor, sem ti eu não sou absolutamente nada. Sem ti eu não posso ir a lugar algum. Sem ti todos os mecanismos de defesa de Covid nada nos ajudará. Sem ti, Senhor Deus, nenhum tipo de prevenção adiantará. Porque Deus está ao cuidado de nós. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o cuidado bem presente na nossa vida. Eu espero que Deus possa te abençoar. Eu espero que você esteja dizendo agora junto comigo, não, pastor, eu quero Deus junto de mim. Não abro mão de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você esteja pensando assim. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dizer que nós não queremos ir a lugar nenhum sem ti. Nós clamamos a Ti nesse momento por Tua misericórdia, por Tua graça, por Tua paz, por Teu favor a respeito de nós. Nós não podemos imaginar caminhar nos perigos desta vida, nos problemas que estão sempre nos desafiando, sem a Tua presença do nosso lado, sem o Teu cuidado para conosco. Então nós te pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoes. Fala, pois, Senhor Deus, o coração dessas pessoas que estão nos assistindo hoje, que estão orando com a gente. Senhor, abençoa, cura as enfermidades, traz esperança, retira deles, ó Deus, a tristeza, a dificuldade de acreditar que tudo vai mudar, Senhor. Senhor, cuida dessas pessoas. Acaba com aquelas pessoas que estão em estado depressivo e outras que estão em depressão. Senhor, traz esperança, abençoa, não deixa que as pessoas venham esmorecer, ó Pai, por conta das dificuldades e dos desafios que temos pela frente, porque sabemos que Tu estás conosco. Nós oramos te pedindo também, ó Deus, pelo nosso prefeito, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, Pai, por todos os prefeitos de nossa pátria. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Retira o Covid-19. Pai, dá sabedoria a todos os administradores de cidades para que possam fazer a coisa da maneira certa. Conscientiza o povo, Deus, para que o povo possa ter o devido cuidado, o distanciamento social tão esperado. Abençoa tuas igrejas, Deus, para que possamos voltar a te cultuar. Nós oramos e te agradecemos essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, de quem nós não queremos ir a lugar nenhum sem Ele. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até logo mais, se Deus assim o permitir. Até lá.